Então, irmãos, eu quero trazer aqui uma compreensão de algo que o Espírito Santo já tinha ministrado ao meu coração há uns tempos atrás também. Eu trouxe um ensino à igreja sobre isso e eu quero trazer aqui uma pequena mensagem sobre este tema. Eu quero falar sobre o tema da mensagem, que é do natural para o sobrenatural. E quero trazer aqui algumas coisas para nos darem a compreensão de coisas espirituais que nós às vezes não entendemos. Nós somos o povo de Deus, às vezes temos que lidar com situações mais difíceis, mais complicadas, situações espirituais que às vezes nós não compreendemos porque é que elas acontecem, como lidar com elas. E eu acredito que esta pequena compreensão que eu quero trazer para a igreja e quero partilhar convosco vai trazer algo que vai ajudar a compreender e a despertar também para essas realidades que nós não vemos, mas elas estão a agir umas a favor, outras contra o povo de Deus. E esta mensagem vai de encontro a isso. E para começar, eu quero ler um texto que está em Apocalipse 10. Eu vou ler alguns textos hoje para nos trazer essa compreensão. Em Apocalipse 10, o versículo 7 diz assim: Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos os profetas. Eu quero trazer com esta palavra algo, primeiramente, para nós compreendermos a necessidade de estudarmos e aprofundarmos a palavra do Senhor naquilo que já foi revelado aos profetas. No Antigo Testamento nós vamos ver uma série de profetas e lá vão estar chaves que nos vão dar a compreensão dos últimos dias. Mesmo antes da volta de Jesus, antes do sétimo anjo tocar a sétima trombeta, a palavra diz que mistérios dos profetas vão ser revelados. Então, eles vão ter um tempo oportuno, esses mistérios, para serem revelados. Eles não vão ser revelados de qualquer forma, nem no nosso tempo. Eles vão ser revelados naquilo que Deus já disse e da forma que Deus já disse que ia acontecer. Então é nessa medida que nós nos aproximamos dos dias do fim e dessa sucessão de situações que vão acontecer, que nós vamos compreender a necessidade que nós vamos ter de ir lá atrás para compreender esses mistérios que os profetas viveram, experimentaram em Deus, e eles ainda estão lá para nós hoje e vão estar também para gerações futuras, aqueles que vão viver esse dia. Se for connosco, vai ser revelado para nós. Se for gerações a seguir, vão ser revelados nas gerações a seguir. Mas então, isso para trazer o quê, irmãos? Para nos levar um pouco ao Antigo Testamento, para nós trazermos coisas para a nossa prática, para trazermos coisas para hoje, coisas que nós precisamos de compreender, que os profetas mencionavam essas situações e figuras que eles usavam, à semelhança daquilo que Jesus fazia, de usar figuras de coisas naturais para nos explicar as espirituais, e também de usar parábolas, coisas que nós vamos compreender fisicamente para nos explicar as coisas espirituais. Então, nesse sentido, nós precisamos de passar das coisas naturais para as sobrenaturais, para as celestiais. Em Marcos 3, 27, João 3, 12, é aquele momento em que Jesus está a falar com Nicodemos e ele diz a Nicodemos que tem que nascer de novo, ou seja, está-lhe a falar de alguma coisa natural. E está a tentar cativá-lo para as coisas espirituais. Ele diz, olha, precisas de nascer de novo, tens que nascer da água e do Espírito. Então isso fez uma confusão na mente dele e ele pensou que tinha que voltar ao ventre da mãe. E Jesus tem então esta afirmação: se falei de coisas terrestres, terrenas e não creste, como crerás se te falar das celestiais? Então Jesus está a dizer assim, olha, se eu te estou a falar de coisas, de conceitos básicos e tu não estás a compreender, se eu te trouxer realmente, em outras palavras, os tesouros que eu tenho guardado, como vais entendê-los? Então isso foi de certa forma uma provocação a Nicodemos, dizer assim, procura as coisas mais profundas para compreenderes o que eu quero falar. Então Jesus e a sua palavra vai sempre trazer conceitos naturais para nos atrair para os conceitos sobrenaturais. As coisas naturais, elas são secundárias.
Mas nós, como nascemos debaixo da lei do pecado, nós, quando recebemos a graça de Deus, precisamos de compreender que nós estamos ainda imaturos e precisamos de ser transportados para as coisas celestiais. E a realidade não é as coisas naturais, são as celestiais. Porque a palavra ensina que aquilo que é visível surgiu do que não se vê. Então a realidade da qual o natural surgiu vem do sobrenatural, vem daquilo que não é natural. Então a realidade principal está nas coisas celestiais, está nas coisas invisíveis ao nosso olho humano. Então, das coisas naturais para as sobrenaturais. É neste ponto que eu quero cativar-nos aqui com esta introdução de Jesus a falar com Nicodemos. E eu vou falar aqui alguns textos, não vou ler todos, mas vou-vos deixar também as referências e depois vocês também podem usar isto para uma melhor compreensão nos vossos estudos. Eu quero focar aqui numa palavra muito específica que é montes. Satanás tentou Jesus e em determinada altura levou-o a um alto monte. Jesus pegou em 3 discípulos e levou-os a um alto monte. E esse simbolismo dos montes, assim como há tantos outros, por exemplo, árvores, animais, a palavra de Deus fala sobre esses aspectos simbólicos de coisas naturais para nos explicar as espirituais. Amém? As coisas naturais, elas vão vir para nós como muitas vezes como figuras, isto não é uma regra, não é sempre, mas elas vão vir como símbolos para nós de coisas, realidades espirituais. E é nesse ponto que eu quero trazer-nos hoje algo sobre a compreensão dos montes na palavra de Deus. E tem uma importância muito grande este simbolismo dos montes. O facto de Jesus falar, de dirigir com os discípulos a um alto monte, de Satanás ir com ele a um alto monte, ou seja, um lugar de visão diferente, um lugar de ampliar visão, lugar de intimidade, lugar de transfiguração de Jesus, lugares de adoração, de intimidade. Então os montes têm esse simbolismo poderoso para nós, por isso é que se calhar alguns de nós aqui ainda se dirigem ao monte para orar, porque é aquele lugar de retiro, aquele lugar especial, onde nós vamos orar com Deus, vamos ter uma visão diferente, vamos estar em contacto com as coisas naturais também, para sermos atraídos para as espirituais. Então, os últimos dias que se iniciaram com Jesus, com a vida dele e com o ministério, vão fazer acontecer algo que está em Isaías 40, o versículo 3 e 4. Nós até podemos ler isso juntos aqui diretamente. Isaías 40, 3 e 4. Eis a voz do que clama no deserto. Voz do que clama no deserto. Preparai no deserto o caminho do Senhor. Endireitai o seu ermo na estrada para o nosso Deus. A seguir. Todo o vale será levantado, ou seja, aquilo que está em baixo será levantado, e será abatido todo o monte, ou seja, lugares altos serão nivelados, e todo o outeiro, terreno acidentado será nivelado, e o que é escabroso aplanado. Até aqui. Então, mais uma vez, isto é uma profecia que se cumpre em João Batista e nos dias que se seguiram até nós hoje. Então, esses lugares desnivelados estão a ser nivelados. Coisas naturais que nós conseguimos compreender para nos explicar coisas que estão a acontecer neste momento espiritualmente. Então, nestes últimos dias que nós estamos a viver, vão acontecer coisas no espírito que vão fazer com que haja um nivelamento das coisas, um endireitar daquilo que está torto. Então, se há coisas que estão tortas, por exemplo, no meio do povo de Deus, significa que há uma necessidade de ajuste, há uma necessidade de nivelar as coisas, porque é uma profecia que se vai cumprir no meio do povo de Deus, no meio das famílias do povo de Deus. Então, essas coisas vão acontecer. E para compreendermos as coisas de Deus, vamos precisar de compreender também que há conceitos diferentes a acontecerem ao mesmo tempo. Por exemplo, felicidade e infelicidade. Alguém pode estar feliz hoje, alguém pode estar infeliz, mas podemos estar no mesmo lugar, por exemplo. Isso não significa que a gente não esteja aqui,
mas ao mesmo tempo parecem dois paradoxos, parecem duas coisas totalmente diferentes que não ligam uma com a outra, mas elas estão a acontecer ao mesmo tempo. Então, a maturidade e imaturidade, por exemplo, entre nós, está a acontecer ao mesmo tempo. Tem pessoas que são mais maduras do que outras e, no entanto, a gente vive junto, a gente cultua a Deus, a gente procura mais a Deus. Mas essas duas coisas, apesar de serem distintas, elas estão a acontecer ao mesmo tempo. Então, no reino dos céus, há coisas que aparentemente são diferentes, mas elas estão a ajudar uma à outra, estão a contribuir e estão a acontecer ao mesmo tempo. Por isso que quando nós queremos entender as coisas espirituais, a palavra de Deus, só de uma maneira, e nós vivemos numa muralha de pensamento, é assim que Deus é, nós estamos a limitar a compreensão do reino dos céus. Tem coisas que são diferentes, mas estão a acontecer ao mesmo tempo. O olho não é nariz, o nariz não é olho. Mas as duas coisas estão a funcionar ao mesmo tempo. Eu posso estar a ver agora uma coisa bonita, por exemplo, que estou a ver os irmãos, que estão todos bem apresentados, e possivelmente também todos cheirosos, mas, por exemplo, se eu tiver um mau cheiro aqui à minha beira, eu posso estar a ver uma coisa bonita, mas a sentir um cheiro diferente, que não condiz com aquilo que eu estou a ver. Então o olho pode estar a ver uma coisa e o nariz estar a sentir uma outra totalmente oposta, mas as duas estão a acontecer exatamente ao mesmo tempo. Então, essas coisas vão acontecer e essas coisas são necessárias compreendermos e também digeri-las espiritualmente para nós podermos compreender coisas que estão a acontecer nas regiões celestiais, por exemplo. A palavra vai nos ensinar, e eu quero ler aqui alguns textos convosco. E a primeira coisa que eu quero mencionar nesta transição do natural para o sobrenatural, referindo-me ainda aos montes também e às regiões celestiais, porque a palavra fala delas, é que essas regiões celestiais é onde verdadeiramente a ação está a acontecer. Nós estamos aqui a congregar juntos, mas nas regiões celestiais, no Espírito, estão a acontecer coisas que nós não estamos a ver. Mas a ação verdadeiramente está a acontecer aí. Eu, para trazer uma mensagem para vocês, ou alguém que venha cá pregar, por exemplo, precisa de haver um preparo. E esse preparo acontece nas regiões celestiais. Há uma luta, uma entrave para tentar, por exemplo, que a informação dos céus não chegue até à igreja. Então, as regiões celestiais é onde verdadeiramente está a acontecer a ação. E isto porque as coisas espirituais são primeiro do que as naturais. A nossa tendência é olhar para as coisas naturais e não enxergarmos, não compreendermos, não querermos que a ação está a acontecer do lado de lá. Tem demónios neste momento que estão furiosos porque nós estamos aqui. Estão a tentar causar entrave na nossa mente, por exemplo, para que a mensagem não chegue ao nosso espírito e a gente não vá ser alimentado espiritualmente. Porque é nas regiões celestiais que nós estamos a agir, não é aqui. Amém? Não é aqui. Os apóstolos, quando subiram a esse alto monte com Jesus, eles tiveram uma experiência do sobrenatural. A nuvem desceu, eles ouviram a voz do céu, houve a transfiguração. Então, o monte tem um lugar muito especial na palavra de Deus, e esses montes estão nesses lugares, nas regiões celestiais. Então, ao mesmo tempo que essas regiões celestiais têm coisas que nós desconhecemos, esses montes que estão nesses lugares celestiais simbolizam lugares nessas regiões celestiais. Eu quero ler Hebreus 12, 22, por favor. Hebreus 12, 22. Mas tendo chegado ao monte Sião e à cidade de Deus vivo, à Jerusalém celestial, a miríades de anjos, e depois continua a especificar. Mas ali fala de quê? Temos chegado ao monte Sinai. Não está a falar do monte natural. Está a falar da Jerusalém celestial. Está a falar de um lugar no Espírito. Um lugar onde a gente vai entrar nessa região celestial, onde nós vamos ter, a palavra também diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais.
Gálatas 4, não é preciso abrir, Gálatas 4 fica só para referência também, 21 ao 31. Paulo está a falar de Agar e de Sara e diz que Agar representa o Monte Sião, o monte natural, e que Sara representa os filhos espirituais e a Jerusalém celestial. Então há uma distinção ali, é usado o simbolismo do monte para especificar as coisas naturais e as coisas celestiais. Efésios 2:6, por favor. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Então é para lá que nós precisamos de focar a nossa atenção. Efésios capítulo 6, não é preciso abrir, Efésios capítulo 6, quando Paulo dá instruções sobre como batalhar espiritualmente, ele dá-nos uma noção de como são as regiões celestiais e as influências malignas e como elas funcionam. E então ele começa a enumerar esses montes, e a gente já vai ver mais à frente, esses montes, principados, potestades e por aí vai. Então ele começa no ponta da escala e começa a descer por lá abaixo, porque há hierarquias satânicas nos lugares celestiais. Mas ao mesmo tempo, aqui na terra, também há uma hierarquia que Deus promove no meio do seu povo. E é aqui nestes dois extremos, não é, que está a acontecer as lutas espirituais, que está a acontecer a luta pela nossa mente. Que nessas regiões celestiais os demónios tentam tirar a nossa atenção. Os demónios que estão a lançar flechas inflamadas do inferno contra nós, Paulo diz para a gente, sobretudo, se deve usar o escudo da fé para apagarmos esses dardos que andam no ar. O príncipe da potestade do ar. Okay? Ou seja, são coisas que nós não estamos a ver, mas estão a acontecer precisamente neste momento. Então ele dá instruções para nós batalharmos nas regiões celestiais. Em segundo lugar, eu queria dizer também que os montes simbolizam essas estruturas e esses lugares de influência. Tanto a nível espiritual como no nível físico também. Por exemplo, Ezequiel 31:6. E eu vou dar aqui também mais referências, que não é preciso abrir. Isaías 2, do 12 ao 17, Ezequiel 6, 1 a 4. Mas agora vamos ler Ezequiel 36, 1, que diz assim... Não, isso é Efésios. Filho do homem, profetiza para os montes de Israel e diga, ó montes de Israel, ouçam a palavra do Senhor. Será que os montes físicos, naturais, vão ouvir a voz do Senhor? Também vão ouvir. Mas para quem ele estava a falar? Montes, lugares de autoridade, lugares de destaque. Profetiza aos montes de Israel. Quem são os montes de Israel? Pessoas de autoridade no meio do povo. Então ele está a profetizar para pessoas, só que usa algo natural para nós compreendermos o que está a acontecer espiritualmente. Então ele está a falar para os montes nas regiões celestiais. Profetiza contra os montes, contra esses lugares de autoridade, contra aqueles que estão a trazer, por exemplo, influência má sobre o povo, contra aqueles reis, por exemplo, que estão a trazer práticas de idolatria para o meio do povo. Então a palavra do Senhor vem contra os montes, vem contra as práticas, contra aquilo que está a ser implementado no meio do povo de Deus. Salmo 72:3, e nós já vamos entender perfeitamente aquilo que está a falar aqui. Que os montes tragam prosperidade, outras versões dizem paz ao povo e as colinas o fruto da justiça. O versículo 1 e 2 é o rei a falar para Deus, faz com que o rei traga justiça e depois ele diz então que os montes tragam a paz. Outras versões dizem a paz ao povo, ou seja, os lugares de autoridade, onde são determinadas sentenças que podem trazer prosperidade e paz a um povo ou não. Então é nesses lugares que nós precisamos de trabalhar. O apóstolo Paulo diz para nós orarmos, por exemplo, pelos governantes que estão nesses lugares de destaque. Estão nesses lugares de determinar coisas que podem trazer paz para o povo ou não. Podem trazer prosperidade financeira ou não. Então porque é que Paulo diz para nós
estarmos a orar e interceder por autoridades, precisamente porque eles estão nesses montes, digamos assim, estão nesses lugares de influência, onde eles podem trazer paz ao povo. Então nós somos levantados por Deus para orar pelas autoridades, para que eles vivam em paz, e então o povo, consequentemente, possa ter a paz. Então, nós também, como igreja, precisamos de compreender que os lugares de destaque da igreja, os pastores, os líderes e todos os ministérios que fazem parte da igreja, estão nesse lugar. Esses lugares trazem paz e prosperidade ao povo ou não, mediante a atitude de cada um. Então existe um lugar especial em que Deus vai corrigir e vai trazer direção também aos seus líderes, àqueles que Ele levanta para trazerem a paz e a prosperidade para o povo. Então a igreja vive e habita nas regiões celestiais com Cristo. Então a igreja também tem essa estrutura que está montada por Deus, que vai trazer um abalo a essas estruturas espirituais, a esses principados e potestades. Por isso é que quanto mais a gente está na frente de batalha, mais são as tempestades, mais difíceis são, mais complexas são, maior é a astúcia, maior é o nível da tentação, porque há uma interferência nas regiões celestiais malignas e os demónios não querem que os líderes, por exemplo, tragam paz ao povo. Então é natural que, conforme a gente está num lugar de destaque, de influência, essas lutas vão aumentar também. Mateus 17, versículo 14, a partir do 14. Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho, ele tem ataques e está a sofrer muito, muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu um demónio. Este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. A seguir, então os discípulos aproximaram-se de Jesus, em particular, e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? A seguir, ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer ao quem? Mas quem é que ele expulsou? Um demónio. Vocês podem dizer a este monte, a estes demónios que estão a possuir pessoas, sai dela, e eles vão sair. Ele não saiu porque não havia fé e porque não havia a prática de oração e jejum. Então montes, Jesus usa novamente algo natural para nos fazer compreender as estruturas espirituais que estão por trás dos demónios, que às vezes a gente tenta expulsar demónios e eles não saem. Porquê? Há principados por trás, há estruturas espirituais, há montes. Mas isso é vencido como? A nossa luta não é uns contra os outros, é contra os demónios. Então essa luta vai ser vencida como? Como é que esses montes vão sair de um lado para o outro? Fé como um grão de mostarda. O que é isso? Associado à oração e ao jejum. É antecipar algo. É saber que nós estamos a lutar contra as hostes espirituais da maldade e nós vamos pegar nessa fé que nós temos, orar e jejuar, e essa semente vai começar a ganhar dimensão. Assim como Jesus fazia, orava durante a madrugada, tinha comunhão com o Pai, e de manhã o que acontecia? Ia pregar e expulsar os demónios e ensinar o povo. Porquê é que os demónios se submetiam? Porque era antecipado, a semente era tratada antes com oração e jejum. Então a jejum e a oração é um preparo para expulsar demónios. Para nós termos autoridade nas regiões celestiais para dizer, por exemplo, a hostes espirituais para pararem de fazer alguma coisa. Às vezes estamos só a olhar para o demónio que foi expulso
e termos a fé como o grão de mostarda, mas precisamos de compreender que Jesus usa as coisas naturais para nos levar para as sobrenaturais. E nós não precisamos de ter medo, porque Jesus já venceu o medo por nós também. Então Ele deu-nos a capacidade e a autoridade nele para nós executarmos isso. Mas no final, eu vou trazer uma palavra também que vai trazer a compreensão definitiva disto que eu estou a transmitir a vocês. Isaías 52:7. Isaías 52:7. Como são belos os montes... não é essa versão. Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam as boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam a salvação e que dizem a Sião, o teu Deus reina. Belos, não, só esse versículo, por favor. São belos nos montes os pés daqueles que anunciam as boas novas. Quem são os que estão a anunciar as boas novas? São aqueles que estão a lutar nas regiões celestiais para trazer a palavra para o povo. São aqueles que estão a trabalhar num ambiente, numa estrutura que se calhar a maioria não consegue. Então, belos sobre os montes são os pés daqueles que estão a anunciar, porque estão em lugares de destaque, estão em lugares de autoridade para trazer palavra, para profetizar em palavra que vai mudar destinos de igrejas, de regiões, mudar destinos de povos, de nações também. Assim era Jesus. Repare, Jesus foi às nações? Sim e não. Como é que pode ser duas coisas diferentes, o sim e o não? Não porque ele fisicamente não foi às nações, ele esteve em Israel e arredores, mas foi às nações porque ele formou 12 para ir às nações. Então o que é que Jesus estava a fazer? Jesus estava a operar nessas regiões celestiais. Terceiro, os montes têm significados escatológicos. Isaías 25, 7 e 8. Isaías 25, 7 e 8. Os montes têm significados escatológicos. Por isso que eu li Apocalipse no início, porque nos últimos dias, para nós compreendermos o que vai acontecer na Terra, nós vamos ter que ir aos profetas e vamos compreender também os simbolismos das coisas que estão lá. Uma delas são os montes. Neste monte ele destruirá o véu que envolve todos os povos, a cortina que cobre todas as nações. 64, 1 a 4. Isaías 64, 1 a 4. Se rompesses os céus e descesses, está a falar da volta de Jesus, os montes tremeriam diante de ti. Que montes? As regiões celestiais. Como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver, desce para que os teus inimigos nas regiões celestiais conheçam o teu nome e as nações tremam diante de ti. Pois quando fizeste coisas tremendas, coisas que não esperávamos, desceste e os montes tremeram diante de ti. Até aqui está bom. Cantares 2, 8. Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 8. Aí está. Desde os teus... 2, 8. Vou ler 1. É isso. Escutem, é o meu amado, é a noiva a falar. Vejam, aí vem ele saltando pelos montes, pulando sobre as colinas. Ou seja, ele está a vir de cima. Ele está a descer e vai arrasar com as regiões celestiais. O que não invalida que nós, como povo de Deus, não estamos a afetá-las também. E nós precisamos ter essa consciência também. Então, irmãos, à medida que a igreja vai crescer, ela vai cada vez mais afetar esses lugares nas regiões celestiais. E a igreja, ela caminha para um estágio de maturidade. E à medida que nós vamos amadurecendo, ela vai cada vez mais afetar essas regiões celestiais. E um exemplo disso é o profeta talvez mais escatológico de todos, que é o profeta Daniel.
No profeta Daniel nós temos uma imagem clara do que são as regiões celestiais, quando ele ora durante 21 dias, e então há um mover nos céus que precisa de se infiltrar nas regiões celestiais e encontra um principado, que são os principados que Paulo fala. São essas estruturas espirituais que Paulo ensina. Então o que é que isso nos ensina? Ensina que existe essa luta que está a acontecer e que os céus têm essas regiões celestiais e que são dominados pelo príncipe deste mundo, pelo príncipe da potestade do ar. Então nós precisamos de compreender que à medida que a igreja vai crescer e se aproxima a vinda do Mestre, essas regiões celestiais vão ser afetadas. E o nosso Mestre vai chegar e encontrar-se com o seu povo. E nós vamos poder usufruir e ver, presenciar isso. E a igreja que vai receber Jesus, que vai se encontrar com Jesus, vai ter maturidade para compreender que isso está a acontecer. Coisa que ainda não temos. Porque estamos demasiado focados em coisas terrenas. Estamos a olhar para coisas materiais. Quando a realidade são as celestiais. Então, é no estágio de maturidade que esses montes vão ser abalados também. Isaías 41:14. Isaías 41:14 vai nos ensinar algo sobre maturidade também. Diz assim: não tenha medo, ó verme de Jacó, ó pequeno Israel, pois eu mesmo o ajudarei, declara o Senhor, seu Redentor, o Santo de Israel. Veja, eu o tornarei um debulhador novo e cortante, com muitos dentes. Você debulhará os montes e os esmagará e reduzirá as colinas a palha. Está a falar de montes naturais, imagine. Está a falar de um objeto de trilhar, como é que é? Um debulhador de trigo. Um objeto natural, e está a dizer que aquele objeto vai triturar montes. Então não está a falar de coisas naturais. É impossível isso acontecer. Está a falar desses lugares. E está a dizer a Jacó e à sua semente, que traduzido para nós hoje é a igreja, que nós vamos sair de um estágio de vermezinho, de uma coisa insignificante, e vamos nos tornar debulhador de montes. Ou seja, uma igreja que vai amadurecer ao ponto de fazer cair essas estruturas espirituais. Amém? Estamos a compreender? Amém? Em Ageu 2:9, por favor, também dá algo, também nos ensina alguma coisa sobre o amadurecimento da igreja que vai viver esse estágio. Ageu 2:9 diz assim: a glória deste novo templo, ou desta casa, outras versões dizem, será maior do que a antiga, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Então, a glória, isto é uma profecia que vai ainda acontecer também. A glória da segunda casa estava-se a referir ao templo, antigamente, mas também agora à glória da igreja. A glória da segunda casa será maior do que a primeira, ou seja, vai haver um desdobramento, vai haver uma ampliação, uma maturidade maior na igreja, que vai ter estofo, que vai ter responsabilidade para administrar essa glória. Deus não vai entregar de qualquer maneira. Nós já provamos que somos imaturos para gerir essas coisas. Então existe também nos últimos dias um amadurecimento que nos vai fazer mudar e transitar das coisas naturais para as sobrenaturais, para nos levar para essa compreensão, para essa ampliação das coisas espirituais. E para terminar, eu quero ler Marcos 3:27. E que é neste contexto aqui que nós realmente compreendemos esta mensagem. Marcos 3:27, em que Jesus está a dizer: de fato ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens sem antes que o amarre, só então poderá roubar a casa dele.
Jesus está, há ali uma situação que ele expulsa o demónio e estão a tentar dizer que ele expulsa pelos príncipes dos demónios e tem a ver com a blasfémia com o Espírito Santo, e ele diz isto aqui: olha, ninguém pode vir à casa do valente, ou seja, ninguém pode vir, por isso é que Satanás lhe apresentou os reinos e lhe deu os reinos, não é? Como presente, ou seja, estava-lhe a dar a autoridade a troco de adoração. E Jesus está a dizer assim: olha, eu não posso, em outras palavras, não posso entrar na casa de Satanás e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, ou seja, eu estou-lhe a constrangi-lo e a tirar-lhe a autoridade. E agora envio 12 que vão multiplicar para lhe sacar os bens, que vai fazer com que os montes sejam abalados. Então, primeiro teve que vir o mestre tratar com o príncipe, autoridade com autoridade máxima, constrange o adversário, tira-lhe a autoridade e agora diz: meus filhos, agora os montes são vossos. Amém? Então é neste contexto aqui, irmãos, que os montes vão ser abalados. É aqui que o vermezinho se vai transformar num debulhador de montes. Ou seja, aquilo que parece insignificante, que parece que morreu, parece que ninguém dá nada por aquilo, que é um vermezinho, vai haver uma mutação que Deus vai trabalhar no meio do seu povo para que isso possa acontecer. E os últimos dias serão dias de grande conhecimento para o povo de Deus. Não é conhecimento humano, baseado em compreensão humana, mas é conhecimento do Espírito Santo. Não é conhecimento teológico. O nosso conhecimento teológico não vai funcionar. Quem determina e quem dá a porção, quem dá a palavra para ser anunciada é o Espírito. Não são os teólogos que determinam, é o Espírito Santo que determina. É a palavra de Deus que tem a autoridade para delegar e para que a estrutura da igreja funcione. Existe um constrangimento muito grande para se negar, por exemplo, ministérios que estão na palavra de Deus. Mas esses ministérios existem para uma função na igreja, não é para destacar ninguém. É para haver uma execução. Apóstolos e profetas. Existe uma contrariedade muito grande contra isso. Porquê? Satanás não quer que eles avancem. Satanás não quer que eles apareçam. Porquê? Eles vão estar sobre os montes anunciando a paz no meio do povo de Deus. Nós vemos paz no meio do povo de Deus, irmãos? Não estamos a ver. No meio do povo, estou a falar a nível geral, nós não temos paz uns com os outros. Porquê? Não estamos a receber os enviados do Senhor. Porquê? Ao não acreditarmos, não os vamos receber como tal. Então já estamos a negar aquilo que o próprio Deus trabalha. Aquilo que Deus instituiu, irmãos, nunca vai deixar de funcionar. Nós é que podemos rejeitar. Nunca vai deixar de funcionar. Está lá. A questão é se nós estamos a aceitar isso ou não. Então vem uma ideia que parece bonita e a gente diz: não, aquilo não existe. Não, aquilo também não é. Não, poder de Deus também não, porque as pessoas fazem isto ou fazem aquilo outro. Então as pessoas começam a arranjar argumentos e entram em bloqueios e não recebem muitas vezes aquilo que é a visitação do Senhor. Porquê? Estamos com constrangimentos acerca daquilo que Deus instituiu. E deixe-me dizer-lhe uma coisa: às vezes você até pode não aceitar, mas eles vão continuar a agir na autoridade do nome do Senhor Jesus. E vão continuar a profetizar sobre os montes e a autoridade do Senhor vai se manifestar na terra. Porque não foi a mão humana, não é a nossa inteligência, é o Espírito Santo que administra a igreja. Então, às vezes o diabo vai tentar abafar de um lado, vai surgir 10 do outro. Mas não é como se calhar nós estamos, infelizmente, habituados a ver. Pessoas que querem aparecer, que querem destaque, que querem monopólio. Não tem a ver com isso. Ministério não tem a ver com posição, apesar dela ser uma realidade. Tem a ver com serviço. Tem a ver com utilidade para um corpo. Então nós confundimos posição com serviço.
confundimos a posição da pessoa, porque a pessoa acha que pode estar numa determinada posição e então acabamos por rejeitar aquilo que às vezes Deus está a trazer. E isso leva também ao constrangimento de todo o corpo. Porque Paulo fala em Coríntios e diz que Deus instituiu primeiro apóstolos e profetas. Não diz lá que é para um determinado tempo, diz que Deus instituiu para a igreja. Então a igreja continua a existir hoje. Nós continuamos a ministrar uns aos outros hoje. Se eu trocar a palavra apóstolo por enviado, você aceita a palavra enviado, mas se eu dizer apóstolo, você se calhar já não aceita. E é exatamente a mesma coisa. Se eu disser, o pastor Carmélio foi lá pregar e foi enviado do Senhor para trazer a palavra do Senhor, toda a gente vai dizer amém. Mas se eu disser apóstolo, alguns vão dizer, não existe apóstolo. Mas você acabou de concordar comigo que existem apóstolos. Esse é o nível de confusão às vezes que nós estamos e acabamos por, veja, aceitamos a palavra certa, mas porque tem uma noção de posição, a gente diz, isto já não, porque parece que é uma coisa arrogante ou alguma coisa do género, quando não tem a ver com isso, tem a ver com serviço e com ministrar diante do Senhor. E então é por isso que nós não estamos ainda a ver a paz acontecer no meio do povo de Deus, porque há esses montes que estão a ser trilhados e há também uma aceitação necessária daqueles que são enviados da parte de Deus. Porque Jesus diz assim, olha, eu digo-vos que de hoje em diante não me vereis mais até que digais de novo, bem-aventurado aquele que vem em nome do Senhor. Quando Jesus ia para as cidades, antes da grande comissão, depois da ressurreição dele, houve uma determinada altura que ele estava a enviar os apóstolos de 2 em 2 antes de ele chegar à cidade. Estava a enviar apóstolos de 2 em 2 antes de ele entrar na cidade. Isso significa que ele foi à cidade, mas antes ele enviou alguém. Então o que é que ele vai fazer antes de ele voltar? Vai enviar os seus enviados para que o povo ouça e receba o Mestre. É assim que Deus sempre vai fazer o processo nessa ordem. Nós vemos também em Apocalipse que a determinado tempo ali, próximo da 7ª trombeta, próximo da volta de Jesus, existem ali 2 testemunhas que surgem, vestidas de pano e de saco e que fazem sinais na terra. 2 testemunhas antes da 7ª trombeta, antes da volta de Jesus. Antes de Jesus ir às cidades, ele enviou apóstolos de 2 em 2. Testemunhas, de 2 em 2, unidade, significa que nos últimos dias, antes de Jesus voltar, vai haver um espírito de unidade entre a igreja. Pessoas vão ser enviadas como mensageiros, que vão simbolizar o arrependimento, as vestes de pano e saco, e vão ter poder e autoridade para mover o natural como sinal daquilo que está a acontecer na terra. Esse é o simbolismo das 2 testemunhas. Nós às vezes andamos à procura de se vai ser o Elias que vai ressuscitar, se vai ser o outro, e nós esquecemos que nós estamos aqui e nós precisamos ser preparados para esse momento. Parece que temos uma ideia errada que vamos todos desaparecer e que vai ser o caos na terra. A ideia que a gente tem é essa, do Apocalipse. Então a gente fica assim, parece meio desnorteado, que é o Apocalipse. A Bíblia diz, por exemplo, que antes de Jesus chegar à terra, vai haver ressurreição dos mortos. Então antes de Jesus voltar, vai haver ressurreição dos mortos. Antes de Jesus voltar, a igreja vai ter que ser corrigida. Pode já pôr aí as suas malas para ficar sossegado onde você está, porque a igreja vai ser corrigida antes de Jesus voltar. Não pense que Jesus vai voltar e a igreja está no caos que está. Não vai. Os sinais que acontecem externos, Jesus diz assim, olha, vão haver terremotos, sinais, não é, na terra, inundações, fomes, pestes, e isso já está a acontecer, mas isso é um sinal de que a igreja precisa de se aprontar para esse momento. Se a igreja não está a se aprontar, como é que Jesus vai voltar? Não vai voltar.
Jesus vai voltar quando a igreja se permitir corrigir pelo Senhor, porque é essa igreja madura que vai vestir o pano e saco, que vai estar num espírito de arrependimento, para que Jesus possa voltar e habitar no meio do seu povo. Amém? Então os últimos dias vão ser dias de conhecimento, e esse conhecimento não significa ausência de poder, amor e obras. Pelo contrário, a igreja vai refletir o poder, a glória e o conhecimento do Criador. Amém? Então era essa mensagem que eu queria trazer para vocês. Espero que esta mensagem tenha entrado no seu espírito e que você possa, as poucas coisas que eu falei aqui, possa você também mastigar isso durante os próximos tempos e compreender que nós não estamos a operar só no natural. Há coisas espirituais que nós precisamos de entrar nelas, temos autoridade e poder para entrar nelas. E somos enviados de Deus. O corpo de Cristo está aqui na terra para fazer as obras de Cristo. Amém? Então, se Jesus fez essas obras, não é? A palavra diz que Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. E o corpo de Cristo continua a manifestar isso. Por mais duro que possa parecer para nós precisamos de compreender que as coisas espirituais nós temos que trabalhar com elas. E precisamos de compreender, nós não estamos a lutar uns contra os outros. Nós não estamos a lutar contra o irmão que está aí ao lado, contra o irmão que me magoou. Às vezes o que acontece são que fragilidades das outras pessoas, através da insistência de Satanás na mente, tentar inflamar os corações com ira, com contenda, aquela pessoa lança a palavra que não devia ter lançado, porque ela está debaixo de luta espiritual, não está a usar o escudo da fé, e muitas vezes é isso, nós estamos desprevenidos e abrimos lugar para Satanás inflamar o nosso coração com um pensamento, com uma sugestão. E não acho que por termos Jesus que é tudo um mar de rosas, e que Jesus, pelo facto de já ter vencido, que nós não vamos ultrapassar lutas, sabe? Adão estava em estado pleno, ele nunca tinha visto pecado, ele nunca tinha sido magoado por ninguém, mas foi tentado pela astúcia de Satanás e cedeu. E nós, em estado caído, muitas vezes achamos que Satanás não tem acesso. Nós em estado caído, Adão estava em plenitude, caiu. Nós em estado caído, que carecemos de graça, achamos que Satanás já foi vencido na cruz e então que não há luta espiritual e que nós não estamos sujeitos a cair. Estamos sim, nós precisamos de vigiar, ser vigilantes, fortes, precisamos estar juntos uns com os outros, viver em unidade. O apóstolo Paulo diz para a gente ter atenção com a questão da falta de perdão, não é? Porque isso é uma porta para Satanás instalar-se no meio do povo de Deus. Ele fala isso, não me lembro em qual das cartas, mas ele diz que essa é uma das astúcias de Satanás, não é? Vejam que não haja em vocês alguma raiz de amargura para que contamine muitos. Então, existem coisas que nós precisamos de tratar uns com os outros. Precisamos tratar dentro da nossa casa, já vamos ter muito trabalho. E nós precisamos de pedir a orientação e a sabedoria do Espírito Santo. Precisamos estar sensíveis a ouvir o conselho do Espírito Santo.